Boa noite, professor. Boa noite, tudo bem? Tudo bem? É o Antônio, não? Isso, de Guaratinguetá, São Paulo. Ah, que legal. E como é que estão as coisas por aí, tudo bem? É, apesar de ter alguns problemas de Covid, mas tá indo bem. Mas isso é geral, né? Mas já está melhorando, graças a Deus. Isso, tá melhorando. Eu só estou fazendo um compartilhamento de tela aqui para que a gente possa melhorar o processo. Ainda faltam uns minutinhos, né? 5 minutinhos, 4 minutinhos. É, Você fez a inscrição hoje? fiz hoje mesmo. Uhum. E o que que você espera encontrar aqui? É mais um momento de reflexão, né? Sim. Mais um momento para a gente ver o que pode melhorar, o que não. É, 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 é bem por aí mesmo, Antônio. é filosófico, né? Para a gente aprender a refletir mesmo. Ok. Nós já temos também mais o Robson Cruz, ele está conectado, a Patrícia Cruz. Deve ter mais umas 30 pessoas que estão inscritas para hoje, né? É. Você normalmente segue esse tipo de assunto, inteligência espiritual? Eu já assisti palestras disso, né? Mas faz um tempo que eu não assisto. Uhum. Está fazendo a diferença hoje, né? Para muita gente, É, para muita empresa também, né? Mas hoje nós vamos tocar aqui no aspecto mais pessoal. entendi. Mas empresa, né? As empresas são feitas de pessoas, né? É. Então também é um pouco mais Sabe o que eu complexo. acho interessante? É, Será que você descobriu a faculdade que eu faço? é. Que eu faço administração. Não, mas administração, mas isso aqui, É, eu estou iniciando esse trabalho aqui no Brasil, ele muito em função de que ele está muito pouco desenvolvido ainda. E o objetivo é melhorar resultados de empresas mesmo, né? Mas a é gente porque precisamos eu começar a formei divulgar. gestão pública. Sim. Na área de gestão pública e administração pública, tem filosofia na grade. Só que Aham. a administração que eu faço, que está mais voltada para o lado empresarial do que o público, a gente não tem filosofia. Certo. Eu não sei por que essa diferença, né? Na área pública ter a filosofia e na área privada não ter. Eu acho que deve ser algum requisito do MEC, né? É, tem isso, é verdade. Pode ser. Eu já fui diretor de faculdade também e tem muita diferença de uma coisa para outra, né? É verdade. Boa noite, Robson. Estava olhando para o vídeo. Bom, mas vamos aguardar mais 2 minutinhos e aí a gente inicia para respeitar as pessoas que entraram no horário, né? E posteriormente também eu estou gravando isso e coloco no YouTube depois à disposição se alguém quiser rever alguma coisa, né? Então já temos aqui Ana Clara, Júlia, Patrícia, Antônio, que nós estamos conversando, e o Robson. E tem mais gente entrando aí. Oi, Ana, tudo bem? Boa noite, Ana.
Boa noite aos demais, né? Boa noite a Boa todos. noite, Robson. Acho que ele tá desligado o microfone dele aqui, pelo que eu estou vendo. É porque eu vou levar o assunto, de vez em quando eu paro para saber se há alguma dúvida, né? E vamos proceder assim. Mas são 8 horas, então eu vou começar agora esse webinário, né, que vai trazer para nós o que você vive não é você, né? O que eu quero mostrar para quem está seguindo este webinário, o porquê que você realmente poderia ser muito mais do que você é, mas há conjunturas que fazem com que você entre numa área de conforto e acabe não vivendo a vida que você poderia ter vivido. Então, nós vamos tratar deste assunto. E eu coloquei uma frase aqui: resolva-se internamente para depois resolver seu exterior, porque você precisa realmente estar muito bem com você mesmo para poder ajudar outras pessoas. Se você não estiver muito bem, pode trazer confusão a você e às demais pessoas que estão te procurando também, né? Mas vamos ver o sumário do que nós veremos hoje. Estava divulgado ali no Simpla, né? Nós vamos ver alguma coisa sobre a origem do ser humano pela visão religiosa e pela visão científica. Muitas pessoas dizem que isso não tem ligação, mas nós vamos ver que tem fortes ligações. Já há uma convergência entre a religião e a parte científica. E nós temos depois o desenvolvimento do ser humano. Nós vamos ver como ele se desenvolve e por que ele, de fato, poderia ser muito melhor do que está sendo nesse momento. Vamos ver como somos estruturados, o homem trino, que hoje a ciência aceita exatamente como a religião aceita, a ciência nos dá fundamentação. A religião tem isso como um dogma. Depois nós temos um modelo muito simplificado da mente para poder entender a seguir o que são as crenças. E eu fecho com crescendo constante e de modo progressivo, porque o ser humano ele foi feito para isso, para estar continuamente crescendo. Assim como o universo está em expansão, o ser humano também tem que estar em expansão. Se não estiver em expansão, ele vai ficar para trás, que é o que está acontecendo com praticamente 95% da população do planeta. Vamos avançar então para a origem do ser humano. Na origem do ser humano, eu trago primeiro aqui uma visão então religiosa. Essa visão religiosa é a mais conhecida no Ocidente. No Oriente as coisas são um pouco diferentes. Ah, quem é que vai? Ô, Eric, vem ajudar a botar o ioiô. Vai botar o ioiô. Eu acho que tem alguém com o microfone aberto aí. Tudo bem, fechou. Vamos dar continuidade. A origem do ser humano. Então, pela visão religiosa, mais conhecida no Ocidente. Vamos verificar bem o que está em amarelo aqui e o restante vamos citar rapidamente. O comando da inteligência infinita, que muitos chamam de Criador, de Deus, enfim, de um ser superior, ele vive numa temporal, né? Quer dizer, não existe espaço e tempo na definição bíblica ou das escrituras sagradas sobre o tempo. Tanto é que ele é de alfa, ômega, tudo já aconteceu e ele não é que ele prevê, ele já sabe o futuro, porque ele já viu o que aconteceu. O tempo é medido com uma diferença muito grande em relação a nós que estamos aqui na terceira dimensão. Então, o importante aqui é refletir um pouco sobre que nas escrituras sagradas nós partimos de alguma maneira por um comando, pela voz
né, emitida pela pessoa da inteligência infinita, pelo nosso Criador, digamos assim, em que ele proferiu: faça-se a luz, faça-se isso, faça-se aquilo. Eu coloquei aqui que nas Escrituras Sagradas nós temos essa sequência dos 7 primeiros dias de criação. Dia aqui não se referencia como o nosso dia. Isso é simbolizado. São tempos, né? E por isso ele é atemporal, né? Não tem significado o tempo para o que foi descrito nas Escrituras Sagradas. Então, no 6º dia, ele complementa praticamente toda a criação. No primeiro, ele cria céus e terra, como está escrito aí, os campos de força gravitacional, eletromagnético e nuclear, que vão fazer as forças, né, suportarem o universo. No 2º dia, ele separa as águas entre as águas de baixo e as águas de cima. As águas de baixo são as águas que nós vemos, né, como os mares, os rios, os lagos, e as águas de cima são, digamos assim, a água que se encontra no ar, na atmosfera, né? No segundo dia aconteceu isto. No 3º dia é criada a vida vegetal. A vida vegetal é considerada inconsciente, ela não tem como trabalhar a nível de consciência, não tem mente, né? Não tem cérebro, a vegetação. No 4º dia, ele coloca os luminares, como são ditos, sol, lua, estrelas. 5º dia, peixes e aves, que já têm algum nível de consciência, quer dizer, já tem uma mente. E no 6º dia, ele coloca os demais seres terrestres, e aí entra o homem, que é autoconsciente, com a imagem e semelhança do seu Criador. E ele vem para povoar a terra e governar sobre todas as coisas. Eu coloquei em amarelo o homem autoconsciente, com a imagem e semelhança do seu Criador, e para povoar a terra e governar sobre todas as coisas, porque não está escrito nas Escrituras Sagradas de que o homem deveria dominar o homem. Não há isso em lugar nenhum. Então, nas Escrituras Sagradas, você tem um conceito de holístico, né? O homem faz parte de um processo, ele vai dominar tudo ao redor dele, mas ele tem que respeitar o seu semelhante. E isso não aparece de maneira diferente. Tanto é que depois que nós tivemos a colocação por parte do Novo Testamento, nós temos todos os mandamentos resumidos em praticamente um único mandamento, que é você estar amando ao Criador, ao mesmo tempo amando ao próximo como a si mesmo. Este é praticamente o único mandamento que hoje, através do Evangelho, os religiosos são, digamos assim, levam em consideração. Na verdade, você não vai querer para você nada de ruim. Então, se você vai amar o próximo, levando em consideração que tem que ser como você gostaria de ser tratado, é assim que vai ser, e estamos na condição da visão religiosa neste ponto. Quando eu passo para a visão mais aceita científica, nós estamos falando do Big Bang. Nós estamos falando de que está em amarelo um ponto de energia, muita energia, né? Ele, num determinado momento, sofre uma explosão. Do lado direito, nesse desenho, a gente tem uma noção dos tempos em que essa explosão foi, com a expansão do universo, gerando, né, determinados elementos. Então, nós vemos aí que nos primeiros segundos após o Big Bang, surgiram as partículas atômicas. Os átomos um pouco à frente. Mais à frente, 300 milhões de anos depois, iniciou-se a formação de galáxias e estrelas. E 9 bilhões de anos depois,
ocorreu a formação do sistema solar e do planeta Terra. Então, aqui fica claro pela ciência que o universo continua em expansão. É essa a teoria do Big Bang. Existem muitas outras com relação ao futuro que estão sendo trabalhadas, mas o que nós temos de conhecimento aqui, aprovado pela ciência, e a parte o que é mais aceito, é essa situação. Como tudo saiu deste ponto de energia que está embaixo, que houve a explosão, o homem também saiu daí, mas já numa classificação muito maior, depois da criação da Terra. Então, nós estamos falando com certeza de que entre a explosão e a criação do homem, há uma diferença de pelo menos 9 bilhões e alguma coisa de anos. Então, o homem também é energia, e é por isso que se diz que nós somos todos irmãos, porque o Criador é único. E com a expansão do universo é que essas coisas acabaram acontecendo, e hoje muitos se veem, inclusive, como competidores de outros seres que estão ao seu lado e semelhante a ele em tudo, né? O primeiro ser vivo, ele apareceu 3,5 bilhões de anos antes de Cristo. Faltou o AC aqui. Posteriormente eu coloco. Já o Homo sapiens, né? 40 mil anos antes de Cristo. E as povoações, o Homo sapiens começou a se deslocar, os sapiens, eles começaram a se deslocar e criar povoações 25 mil anos antes de Cristo. Isso é o que a ciência está predizendo. Agora, muito importante é que, assim como o universo, o homem é um micro-universo. Por quê? Porque ele se comporta exatamente também em expansão, em crescimento. Ele vem para cá, ele passa aqui na Terra por um período, e esse período faz com que ele se expanda, que ele, assim como o universo, constante e progressivamente se desenvolva, né? Assim como o universo, o homem parte de uma célula ovo ou zigoto, né? Quando nós temos o óvulo feminino se encontrando com o esperma masculino e gerando este momento aí. Então, é comparado como se o homem fosse um universo dentro do universo. Ele é um micro-universo. E também ele segue o mesmo conceito pela ciência relativo ao universo. Também está em expansão. Então, o que eu gostaria de deixar claro aqui é que ambos, tanto este caso anterior aqui nós temos um comando, um ponto, que não se conhece exatamente aonde se encontrava, e este ponto, inteligência infinita por comandos, cria as condições e o desenvolvimento para que as coisas aconteçam. Aqui é a mesma coisa, nós partimos de um ponto de energia. A ciência não sabe de onde vem esse ponto de energia. Existem estudos, existem uma série de especulações, mas, de qualquer maneira, o importante é que ambos, tanto a visão científica como a visão religiosa do processo, então, independente da crença que a pessoa tenha com relação à religiosidade, nós temos um caminho semelhante, né, numa macrovisão, como foi discutido aqui até agora. Avançando, bom, com relação à visão científica e à visão religiosa, praticamente é isso que eu tenho a dizer. Então, eu vou passar aqui para uma segunda fase, que é o desenvolvimento do ser humano. Porém, se alguém tiver alguma pergunta, é o momento de abrir o microfone e fazer a pergunta. Fiquem à vontade. Aparentemente, todos estão tranquilos, então eu posso avançar um pouco mais. Certo? Vamos lá. Com relação ao desenvolvimento do ser humano, nós temos o nascimento, a infância, a juventude, passa por uma fase adulta e vai para a longevidade. Então, nós temos aí uma sequência, onde eu tento mostrar para vocês o que seria a vida de uma pessoa normal, né?
onde, vamos dizer assim, não houvessem muitas atribulações e que ele estivesse bem integrado ao meio. A religião apresenta nas escrituras sagradas uma vida média de 120 anos, isso já no Novo Testamento. É referenciado no Novo Testamento sobre o Velho Testamento. Porque no início das escrituras, as pessoas chegavam próximo aos 1000 anos, é o que se constata lá escrito, mas que ficou posteriormente, depois inclusive do dilúvio, estipulada essa média aí de 120 anos. A ciência, por outro lado, ela considera o homem como microcosmos e com uma vida hoje comprovada de 73 anos, em média, para os homens e 80 anos para as mulheres. E existem para crescer constante e progressivamente, como eu já havia dito. Tanto o homem, né, homem e mulher aqui é referenciado como homem, eles estão aqui para crescer, para se desenvolver, né? E vocês vão entender um pouco melhor nos próximos slides aqui do desenvolvimento. Mas o homem, quando nasce, quando se desenvolve no ventre e nasce, ele nasce praticamente com a sua mente totalmente vazia, aberta, né? E vocês vão verificar que, pela observação, pelos sentidos, ele começa a criar dentro de si crenças. Eu vou avançar porque, no como somos estruturados aqui, a gente tem toda uma base melhor para isso. Deixa eu procurar aqui o que eu queria. Esta aqui. Como somos estruturados? As crenças, o que são, né? Crenças são conjuntos de hábitos. Aquilo que você faz normalmente são crenças. Você, para entender melhor aqui onde você pode estar com as crenças, elas podem estar no consciente do ser humano ou no subconsciente do ser humano. Então, eu vou retornar aqui um pouquinho, até aqui, para que a gente entenda o que é o homem trino, que tanto a ciência quanto as escrituras sagradas hoje predizem, né? Falam sobre isso. Então, o homem trino, ele é a imagem e semelhança do seu Criador, da inteligência infinita. Ele é um espírito, né? Nós fomos criados por um espírito, tanto é que ninguém viu, ninguém verá, né? E não há como se comunicar da maneira que nós estamos acostumados aqui na dimensão que vivemos. Mas ele é um espírito com uma característica que o Criador não tem. O Criador é só espírito. Então, é por isso que a gente não acessa esse âmbito espiritual sem algum estudo, sem ter algum trabalho, digamos, para entender essas coisas. Então, o homem é um espírito, ele tem uma mente neste momento e habita um corpo aqui na Terra, né? Diferentemente do seu Criador. Então, a matemática diz que sempre que você aumenta a dimensão, você tem o controle sobre tudo que está em dimensões menores. Então, nós sabemos que o espírito puro, ele vai comandar sobre o espírito que tem mente e tem um corpo. Ele ainda não é um espírito puro. E é por isso que a gente não visualiza as coisas. Se fala em quarta dimensão. O que é a quarta dimensão? Muitos estão especulando aí, continuam especulando, mas seguramente nós vemos a inteligência infinita na enésima dimensão, alguma coisa muito superior a tudo que o homem ainda tem pela frente para, digamos assim, descobrir e começar a utilizar. Mas no âmbito do homem, então nós temos 3 partes que temos que considerar: espírito, mente e corpo. Quando nós olhamos a mente, que é a parte central desse slide aqui, nós temos que a mente possui 2 inteligências que o homem hoje conhece um pouco mais do que conhecia, que é o QI e o QE, a inteligência intelectual e a inteligência emocional. Os 2 fazem parte da mente.
Um deles está, como está escrito aí, o QI. Aqui eu uso o Q porque vem de quociente, né, de inteligência intelectual e emocional. O QI, ele está na periferia do cérebro. Ele é a parte exterior, né, próximo à caixa craniana, e ele faz toda a parte do intelecto, toda a parte racional, e é dita como consciente. É o consciente, é onde você pensa, é onde os pensamentos fluem, né? Enquanto que, neste QI, nós temos a geração de crenças, ou é através dele que as crenças entram para a nossa mente, nós, do lado do que é, do lado da parte relativa à parte emocional, nós estamos falando mais do centro não, desculpe, o centro do cérebro é outra coisa. Nós estamos falando mais da parte intermediária entre o centro e essa periferia. Isso, estou falando da maneira física, né? Como é realmente o cérebro humano. Agora, esta parte trabalha com sentimentos. E nós a chamamos, nesse modelo que vamos tratar aqui, muito simplificado, de inconsciente. Esta parte do inconsciente, então nós estamos dividindo o cérebro humano, a mente humana, em uma parte consciente e uma parte inconsciente. Nós vimos que a parte consciente, a parte consciente, faz a geração de crenças, ou admite por elas crenças que os nossos sentidos observam no meio ambiente, enfim, em vários lugares. Enquanto que a parte emocional, ela simplesmente executa a crença que passou da parte consciente para a parte inconsciente. Agora, que fique bem claro que a parte emocional, que nós chamamos aqui da inteligência emocional, ela não difere o real do irreal, da fantasia. Ela simplesmente executa o que veio como crença da parte superior. E se ela já tem uma crença na parte do inconsciente, se você quiser fazer uma modificação nessa crença, existe a possibilidade de, mas tem todo um tratamento específico usando a neuroplasticidade. Então, é um trabalho que envolve toda uma metodologia que não é bem o foco que nós vamos atacar aqui hoje. Talvez num próximo webinário aí. Então, a nossa mente é constituída de duas partes, de maneira muito simplificada, isso para que a gente possa entender o que acontece. E essas duas partes, para que vocês tenham uma ideia, o QI ele foi trabalhado e estipulado a metodologia para cálculo dele pelo homem em 1903, através de um trabalho de Binet, um francês, para separar pessoas em salas de aulas de QI, né, quociente intelectual, de mais ou menos parecidos, para que tivesse uma produção melhor e um desenvolvimento melhor para aqueles que tivessem o QI mais alto. O QI, quanto mais alto, mais desenvolvimento está previsto para a pessoa que o tem. No caso do QE, ele já apareceu em estudos pelo homem e se consolidou em 1995. Nós estamos falando de 90 anos depois, praticamente. Então, vocês verificam como o homem engatinhou nesse processo de começar a trabalhar e reconhecer melhor a mente. Mas, por que eu estou falando isso? Porque agora, no ano 2000, foi encontrado no cérebro humano o chamado ponto de Deus. O que é o ponto de Deus? É a parte central do cérebro. E QI e QE, eles não conseguem, nós chamamos de QS, que vem do espiritual, do inglês. Né? Tem que manter essas siglas aqui, porque é o que é usado. Mas o QS, ele é, na realidade, ele não faz o intelectual, ele não faz a execução pura das crenças, ele simplesmente ele traz sentido, traz valor e integra os dois demais, o QI e o QE, para que as coisas aconteçam. Porque eles, por si só, eles não têm
condições de resolverem problemas, porque um é puramente intelectual, o outro é puramente emocional, né? Então, é impossível. Então, deveria existir uma terceira inteligência, que é a inteligência espiritual, que foi comprovada a partir de 2000 por Dona Zohar, que é da Universidade de Oxford, na Inglaterra. Existe até um livro que ela escreveu e já tem até tradução em português, mas ele é um pouco básico ainda, mas tem muito mais coisas divulgadas que a gente pode se aprofundar nisso. Mas o QS, o quociente espiritual, ou inteligência espiritual, ele tem a diferenciação dos demais no seguinte aspecto. Um gera crenças, outro executa crenças. Ele transforma a vida. Por quê? É através dele, da inteligência espiritual, que você vai conseguir fazer com que essas gerações tenham sentido e fazer com que elas possam até substituir outras, né, que estejam já radicadas no subconsciente. Nós vamos ver que há uma certa dificuldade para mudar uma crença e vocês vão entender por que já já. Tá? Fora isso, nós temos do lado direito o que seria o QP, que hoje em dia está integrado nos outros dois, QI e QE, que devem controlar. O QP seria a inteligência física, que é onde nós temos no corpo a captação de todos os sentidos, para que a gente possa, então, começar a trabalhar a nível de geração de novas crenças. E nós temos também, uma vez que se executa alguma coisa, é através do corpo que nós vemos o resultado. Então, o corpo externa tudo aquilo da maneira que nós estamos no sentido quando nós tiramos aquela fotografia, quando estamos vendo o corpo. Então, a personalidade, por exemplo, que durante muitos anos foi considerado alguma coisa praticamente imutável no homem, hoje está mais do que comprovado que ela muda sim. Por quê? Porque mudam as crenças. Então, você vai externar para fora do seu, através do seu corpo para fora de você, mudanças nessa personalidade. Porque hoje está bem plausível, é fácil de se fazer isso acontecer. Muito bem. Então, avançando um pouco mais naquilo que estávamos falando, aqui eu vou mostrar para vocês o que é um modelo muito simplificado da mente, né? Então, eu tenho, do lado que nós tínhamos lá o espírito, aqui à esquerda, o quê? O éter, a inteligência infinita, e isso representa o QS. No quociente, aqui dentro do que nós chamamos de mente, nós temos, então, o consciente, que é a parte intelectual, como foi dito, e é através do consciente que existe o contato que hoje a ciência confirma, através de várias pesquisas e constatações, de que há uma ligação do consciente com a inteligência infinita. Ou seja, você recebe insights espirituais. Esses insights espirituais são captados no seu consciente, assim como o consciente também é que recebe todas as informações que vêm do corpo, através dos 5 sentidos que nós temos. Então, toda a informação que vem para nós está no consciente da mente. Só que a mente, ela é totalmente intelectual, racional. Ela não vai ter condições de gerar coisas e simplesmente baixar para o subconsciente. Na realidade, o subconsciente, ele tem sentimentos, ele tem emoções. Imagine você que há muitos anos tem uma crença, faz uma coisa de um determinado jeito. Se começar a querer mudar esse jeito, trocar a programação do que está lá no subconsciente, não é tão simples assim, porque há uma rejeição. Não tem jeito. Quer dizer, o subconsciente se defende, ele é um guardião, um voraz guardião para manter aquilo que está programado. É como se fosse um computador e um programa que está funcionando bem.
esse programa está funcionando bem. Então, trazendo para cá, o homem está bem, está com saúde, está com isso, está com aquilo, mas se você quiser dar um passo diferenciado e não tiver como driblar, como fazer com que esse novo passo passe para o subconsciente, ele é simplesmente rejeitado. E isso é que nós chamamos de troca de crenças. E nós vamos ver um pouquinho melhor por quê na próxima transparência aqui. Mas então, na mente, nós temos a parte consciente e temos o subconsciente. O subconsciente está ligado à nossa parte límbica, né? Ele tem reações muito rápidas. Mesmo que você tenha vontade, às vezes, de fazer diferente, quando você vê, já fez. Então, por quê? Porque ele se defende, ele trabalha assim, ele executa o que está programado dentro dele lá. Então, todas as crenças que estão lá serão executadas. E quem mostra os resultados de tudo isso é o nosso corpo físico, como eu tinha dito anteriormente. Então, aqui ele só executa crenças, não distingue o real do irreal. Isso é muito importante. No corpo, o que nós temos à direita? A visão dos resultados de como essa pessoa é. Você medindo num determinado momento, você tem a personalidade que ela tem assumido naquele momento. Ok? Então, isso aqui é em relação a um modelo, mas muito mesmo simplificado. Porque se nós formos ver na neurociência como isso é muito diferente. Então, foi criado esse modelo para facilitar as pessoas, digamos assim, que não se aprofundam nos estudos, que possam entender como é que essas coisas funcionam. Passando aqui, então, para aquela transparência que eu tinha colocado anteriormente, o que são as crenças? Então, como eu disse, são conjuntos de hábitos, né? Você, por exemplo, tem crenças que são totalmente automáticas, né? Você sabe como amarrar um sapato, escovar os dentes, dirigir um carro. Logo no começo, antes de dirigir o carro, você tem medo de dirigir o carro. Você tem medo de não ter um controle total do carro. Então, o que acontece? Você vai se acostumando até um determinado momento que fica automático. Automático e até algumas vezes perigoso, né? Porque você deixa totalmente à mercê, né, do subconsciente determinadas tarefas e poderia estar fazendo de maneira melhor se o consciente estivesse ligado, verificando, né, o que você está fazendo. Se você tivesse um controle exato do que você executa, do que você faz. Bom, esse, então, conjunto de hábitos é que faz com que nós tenhamos a nossa personalidade. Nós vamos dizer assim, vamos nos firmar com relação à nossa vida. Então, onde eu tenho aí o primeiro item quando nós somos bebê e criança, o que acontece? Tudo que nós observamos e aceitamos na nossa infância são crenças que a gente forma e ficam conosco. Vamos dar o exemplo de andar. Por que o bebê anda? Porque ele vê todo mundo andando do lado dele. Vê os pais andando. Então, ele também tem que andar, porque senão ele vai ter algum tipo de diferenciação em relação ao restante. Então, como ele tem que andar, ele está com a mente limpa, não tem muito medo, ele levanta, começa a andar, começa a engatinhar e cai, mas por não ter medo, o que ele faz? Continua até conseguir andar. Então, hoje em dia até o pessoal fala assim, as crianças estão andando até mais cedo. É porque hoje tem muito mais visibilidade de população, de filmes, de televisão, de ruas povoadas, muita gente. Tudo isso acelera, de alguma maneira, essas crenças que vão sendo absorvidas pela criança. Num segundo momento, o que nos transmitem nas escolas, faculdades e universidades vão gerar mais crenças em nossa cabeça. Todas essas crenças são pensamentos de outras pessoas. Então, você está sendo povoado por crenças que não são suas. É aí que precisamos ficar alertas, bem alertas. Por quê?
Porque, na realidade, muito do que nós fazemos hoje, que são nossas crenças, não tem nada a ver conosco, nós nunca questionamos, e talvez a gente pudesse estar tendo alguma coisa muito melhor, estar realmente crescendo como pessoa, né? E não estamos. Por quê? Porque a gente faz uma universidade, por exemplo, se bitola numa determinada profissão e não pensa. Simplesmente fica estagnado e vai até o final da vida naquela zona de conforto. Se satisfaz por ganhar um salário, o salário é bom, ele consegue fazer suas reuniões familiares, ele consegue viajar de vez em quando, compra um belo apartamento, uma bela casa, enfim. Para ele aquilo é suficiente, ele para ali. Até ali, praticamente, ele não viveu nada que é dele. Até ali ele está vivendo tudo que veio de outras pessoas, de outras crenças que foram colocadas em sua cabeça. Já no terceiro estágio, nós podemos ou não, né, estar internalizando crenças que vêm do meio que nós vivemos. Podemos estar aprendendo costumes de uma cultura e gostar dessas coisas que aprendemos e praticá-las. Então, nós colocamos também como crenças em nós. E muitos vão ficar até aí, não vão evoluir como realmente o homem está feito para evoluir, e que a ciência afirma isto e a própria Escritura Sagrada afirma isso. Nós estamos aqui para crescer, se desenvolver constante e progressivamente, até chegar no final da nossa vida pelo caminho normal, né? Então, muito poucos dos seres humanos conseguem atingir esse quarto estágio, que os nossos pensamentos cocriam, estão criando, juntamente com a inteligência infinita, coisas novas. Isso pode acontecer, nós podemos ter aqui alguém na escola já avançado no quarto item. Pessoas que se desenvolveram, buscaram conhecimento, buscaram a compreensão e estão aplicando na vida isso no dia a dia. Então, isso é muito importante. Quanto mais cedo a pessoa começa a se preocupar e entender o que é, mais cedo ela começa a sair da grande massa da população mundial, estamos falando de 95%, que não chegam nesse quarto estágio. Então, o quarto estágio é óbvio que um bebê não pode ter, porque não vai ter como defender uma teoria nova, alguma coisa nova. Mas, a partir da escola, muita coisa já pode ser ensaiada, muita coisa já pode começar a ser pensada, questionada. Então, o que nós vemos aqui? O título disso é o que você não é, você não é aquilo que você faz, ou por aí. Esse o que não é o que você faz significa que você tem a sua mente totalmente povoada, seu subconsciente, o que é feito através, pura e simplesmente, de crenças que vieram para você e você aceita até hoje, que estão no seu subconsciente, estão programadas, né, lá, e é o que é executado. Então, é aqui que eu mostro para vocês isso. Mas eu avanço um pouquinho mais, colocando o seguinte: como funciona esse sistema de crenças? Porque, como eu disse para vocês, nós temos uma parte consciente e uma parte subconsciente. A parte consciente gera crenças através de pensamentos para imprimir no subconsciente, para colocar, depositar no subconsciente novas crenças que foram desenvolvidas no consciente, ou para alterar as crenças que nós absorvemos de outras pessoas, como foi dito anteriormente. Eu posso alterar isso. A neuroplasticidade me garante isso, né? Através da neurociência, temos já várias comprovações disso. Já o subconsciente, ele recebe a impressão das novas crenças. Se não há nada, eu não fazia isso, aprendi. Do jeito que eu aprendi, vai ficar como uma programação. Então, eu vou começar a fazer daquele jeito. Porém, se eu quero mudar uma crença, nós temos o subconsciente como um guardião ferrenho, porque ele prefere permanecer naquilo que ele já faz e não tem problema,
do que ousar sair de uma zona de conforto para arriscar alguma coisa. Então, ele tenta, sempre que possível, se você realmente não tiver querendo, de fato, correr riscos, não quiser crescer, estagnar pura e simplesmente numa zona de conforto, numa área da sua vida, é o que acontece. E, volto a dizer, 95% da população mundial, pesquisas essas são relevantes e novas, né, feitas por Oxford, por Harvard nos Estados Unidos e Oxford na Inglaterra, são pessoas que estão nisso, se acomodam. Então, a pessoa acaba não tendo a vida que poderia ter, ou que a levaria a uma abundância, né? Não ter limitações de praticamente nada. Até porque tudo acontece na mente. E a mente tem nisso que eu mostrei aqui, eu não falei de faculdades superiores mentais, mas a mente tem uma intuição a seu favor e tem a imaginação. As faculdades superiores mentais só o homem tem, um animal não tem. Nada diferente do homem tem, só o homem. E pela imaginação é que ele cria as coisas. Antes de você ter alguma coisa criada, concretizada, na realidade, você vai ter que passar pelo seu pensamento. Então, não tem jeito, né? Se o homem usar a imaginação, o pensamento, usar a intuição, que é esse contato com o éter, com a inteligência infinita, ele vai ter possibilidades, então, de desenvolver-se, como está preconizado para que ele seja. Cresça sempre de maneira constante e progressiva. Muito bem. Bom, chegamos num ponto aqui. Tem alguma questão que alguém queira fazer, alguma coisa? Senão eu parto para a finalização. A plateia, assim, é muito boa, ninguém pergunta nada. Ou eu estou explicando muito bem, ou o contrário, né? Não estou conseguindo explicar e as pessoas não estão interessadas o suficiente. Mas vamos lá, vamos avançando então. Fiquem à vontade para perguntar. Depois, no final, eu vou abrir para algumas perguntas no geral, um pouco mais fácil. Eu tenho mais uma transparência aqui, que é crescendo constante de modo progressivo. É para isso que nós fomos feitos, para a nossa eternidade. Eu tenho simbolizado aqui a pessoa em desenvolvimento através do álfaga até o ômega, né? Isso simboliza a eternidade para o homem, que, como disse anteriormente, é em torno de 120 anos, o que está preconizado pelas escrituras sagradas, mas o homem ainda está longe disso. Tá? O homem em si, com 73 anos de média, e a mulher 80, um pouco mais. Então, como que isto acontece? Nós conseguimos evoluir, crescer, né? Agregando novas crenças. Essas novas crenças, elas podem ser através do conhecimento e da compreensão que nós vamos ter sobre novas coisas que queremos, almejamos em nossa vida, ou poderemos tê-las também através dos nossos pensamentos. Nada é definitivo, não há limite para o seu pensamento. Então, nós podemos estar não só agregando novas crenças, como também modificando crenças existentes, né? Depois, crescer significa mudar de nível, de vibração, de frequência. Nós somos energia, e por sermos energia, nós somos a luz em movimento, né? Einstein tem uma equação famosa que energia é igual a matéria vezes o quadrado da velocidade da luz, que é uma constante. Então, nós fazemos parte dessa equação também, como tudo que existe no universo. Então, o que eu quero dizer para vocês? Nós vibramos numa frequência específica. E essa frequência, ela vai nos colocar de maneira positiva no processo de nossa vida ou de maneira negativa. Depende de onde você se enquadra, em que nível de frequência você se enquadra. Coisas do tipo assim, tristeza,
depressão, ansiedade, são frequências baixas. Coisas do tipo gratidão, contentamento, felicidade, alegria, são frequências altas. Então, você tem como procurar, nesse crescimento, se fixar mais, cada vez mais, nas frequências mais altas, para que tenha o quê? Uma vida abundante, uma vida onde não te falte nada, uma vida onde você até ajuda muitas pessoas, né? É nesta linha. Então, nós temos que estar sempre buscando melhorar o nosso nível de frequência. Eu vou fazer um desses webinários só para falar disso. A matéria é bastante extensa para que a pessoa tenha uma boa visão do que significa isso. Depois, nós buscamos sempre um crescimento que tem que ser constante e progressivo. Quer dizer, a pessoa que para, o resultado não muda mais. Se você deseja resultados melhores, você não pode parar. Você tem que estar sempre almejando coisas maiores, em nível de frequência, eu digo, em abundância de vida. Não estou falando aqui só de dinheiro. Dinheiro é uma parte, vem junto, né? Bom, eu preciso mudar os resultados, eu preciso me fazer cada vez mais uma pessoa melhor. É isso que nós devemos fazer. E é assim que nós vamos obter o crescimento espiritual. Nós estamos aqui numa fase em que nós nascemos, vamos nos desintegrar e vamos, como está previsto nas Escrituras Sagradas, ficarmos um espírito puro, assim como o nosso Criador. E é assim que está escrito lá. Do lado da ciência, nós também passamos, o microcosmos homem, ele tem uma expansibilidade num tempo muito menor do que a expansibilidade do universo. Mas, da mesma maneira, nós também vamos passar uma fase aqui e voltar a ser o que? Energia pura, espírito. Assim como a inteligência infinita, o nosso Criador, enfim. Muito bem. Então, eu fecho essa conversa nessa transparência e vou fazer o seguinte. Eu perguntaria para vocês assim, né? Você já descobriu o seu propósito? Você sabe por que realmente você está aqui? Aquilo que te dá prazer em fazer, que você esquece do tempo? Você atinge sempre seus objetivos com facilidade? Você atinge sempre suas metas? Metas seriam passos para chegar no objetivo, né? Pontos de controle, digamos assim. E a pergunta principal, você vive em abundância ou você vive preso nos relatórios que você recebe, desde um atestado médico que diz que você tem algum tipo de problema, ou a sua conta bancária que nunca tem dinheiro suficiente, ou alguma coisa desse tipo. Porque o homem foi feito para viver em abundância. Só que tem um preço, tem que pensar, tem que querer progredir. E se ele entrar nessa linha de pensamento, ele vai ter a sua inteligência espiritual em ação cada vez mais e vai conseguir, então, ter isso que eu chamo de vida em abundância. Muito bem. Essa mentoria que eu estou fazendo, não através dos webinários, mas pessoalmente, ou para empresas, é uma mentoria que visa você melhorar muito a possibilidade de você ter esse crescimento, né? Constante e progressivo. Então, tudo que externamos é o reflexo de nossos pensamentos. Muita gente pensa que pensa, mas não pensa, simplesmente executa o que está no seu subconsciente e deixa a vida correr, né? Deixa a vida levar, como diz uma música aí. Tinha dito e reafirmo aqui que em torno de 95% do que realizamos são pensamentos de outros que absorvemos como crenças. Não são coisas nossas. Nós simplesmente entramos na de todos, né? Participamos, como todos, de algumas crenças que são usadas de muitos e muitos anos,
inclusive de tradições e de culturas. A neuroplasticidade permite ressignificar essas crenças. Falei isso algumas vezes durante o webinário. E nós podemos fazer a gestão dos nossos pensamentos, até o ponto de adquirirmos tudo o que desejamos, inclusive bens materiais. Porque eu estou falando aqui em abundância. Abundância é mais do que bens materiais, né? Então, bens materiais é um subset, é uma parte do que seria a abundância, né? Então, para isso, se vocês quiserem, marque uma entrevista comigo, eu vou marcar um horário, a gente vai conversar diretamente numa sala de reuniões para verificar se eu tenho condições de te ajudar. Eu preciso entender melhor quais são os problemas de cada um. E será um prazer poder transferir todas as experiências que eu já adquiri nesses anos todos, inclusive muitos estudos e muita prática, né? Eu sempre falo que a prática é a chave, né, para que você realmente introjete as coisas, né? Só o conhecimento, às vezes, sem a prática, você tem uma ideia, mas como não praticou, não sentiu, não sabe a dificuldade que existe. Então, se desejarem, tem aí o meu telefone celular, tem o WhatsApp, que é o 83 aqui da Paraíba, né, no caso, 98149-2529. E tem o meu e-mail da jatos.com.br, jorge.penteado. Então, faz um contato comigo, a gente marca uma reunião e discute o que pode ser feito para que vocês realmente comecem a partir para um processo de crescimento constante e progressivo. Bom, eu finalizo aqui, eu vou tirar esse compartilhamento de tela, então. Não, não é isso que eu quero. Tiro aqui e voltamos aqui para a tela principal, né? E abriria agora com vocês para algum questionamento que vocês queiram fazer, né? Alguém se habilita? Robson, ainda está aí? Estou aqui, Jorge. Boa noite. Tudo bom? Boa noite, tudo bem? Muito boa aí sua explanação. Realmente foi muito objetivo, muito claro. E mostrando aí na teoria como deve ser na prática, né? Que nós só podemos crescer através do estudo e do conjunto de hábitos, como você falou, né? Estudar, aprender a pensar e colocar isso em prática. Que se você só pensar e não colocar em prática, você não vai se habituar. Vira uma simples ideia. E se você não tem o hábito, na prática, todo o seu conhecimento não valerá a pena, né? Então, você tem que colocar em prática tudo que você pensa de uma forma correta, e o pensamento ele só poderá ser desenvolvido através do estudo. Ninguém nasce sabendo pensar. Então, você tem que estudar para poder pensar direito. Exato. Porque se você para pensar e pensa mal, você pode até piorar, não é isso? Sim, sim. Então, é muito importante quando você mostrou naquele slide lá sobre a questão do hábito. Então, o conjunto de hábitos ao longo da vida é que vai fazer você se tornar uma pessoa diferente. Exato. E quanto antes você conseguir enxergar isso, melhor para a sua vida, né? Às vezes, como você falou, 95% da população talvez nunca tenha essa percepção. Através de sua palestra aí, alguém que não tenha pensado nisso antes, pode, como é que se diz, começar a refletir migrar nesse sentido de pensamento, né? Sim.
É isso mesmo, Robson. Questionamento, Robson, algum? Não, Jorge, eu gostei muito aí de tudo que você falou, entendi tudo muito bem. Não é lógico que a gente não absorve tudo de uma vez, mas assim, você vai entendendo tudo. Foi muito boa a sua palestra, muito claro, explicou de maneira excelente, para uma pessoa já muito experiente, parece que já tem uma experiência muito boa em ministrar aulas, em palestras, e fica muito fácil, muito tranquilo. Você foi muito. Não poderia ter sido melhor, na minha opinião, né? Eu agradeço, Robson. Agradeço pelas observações aí, pela participação. Eu que agradeço. Tá bom, obrigado. Obrigado. Passaria agora, então, ao Antônio. Quer fazer algum comentário, Antônio? Cleuma, quer fazer algum comentário? Não? Ok. Só agradecer, né? O aprendizado, o conteúdo muito bom. E a gente tem que estar realmente nesse comprometimento, né? De estar sadio, de estar imune a essas coisas negativas. Então, foi muito boa a sua fala. Gostei muito. Tá bom, obrigado. Obrigado pela sua participação. Muito bom. Parabéns. Obrigado. Ana, algum comentário? Não, está tudo positivo. O Antônio não respondeu. Eu não tenho todos aqui à minha disposição na tela, né? Mas então eu vou agradecer a todos. Se ninguém tem mais nada a comentar, vou agradecer a todos e vou então encerrar essa sessão. Denis, algum comentário? Boa noite, sou Jorge, tudo bem? Tudo bem? Tudo bem. Desculpa, eu cheguei um pouco atrasado, mas só para entender como funcionaria esse processo de construção ou mudança do hábito, né? Sim. Eu já li algum livro relacionado, que eu pratico, eu busco sempre reprogramar, para buscar novos hábitos, né? Aí fica a dúvida, como saber se aquele hábito é o correto e como funciona esse processo de criação do hábito, o exercício para isso, a construção disso. É por isso que eu faço essa mentoria aí, Denis. Não Tá. é Esse é tão o... simples. Eu forço a pessoa a trabalhar muito, porque a tendência da pessoa é não querer repetições na vida, não querer ter uma disciplina assim muito focada em certas coisas, mas para ter o resultado que se espera, é exigido muito de nós, entendeu? É exigido no sentido de crescimento, é prazeroso. Você vai ter uma vida em abundância, né? Para com a história do, será que eu vou pagar a energia elétrica da casa de praia esse mês? Não vou, lá sei eu, entendeu? Sim, sim. Mas, assim, eu vou, de vez em quando, fazer webinários, né? Eu estou programando agora mais 4, um por semana em agosto, que é para trazer esses fundamentos, como esse de hoje aqui, de base, para um pouco mais à frente falar um pouco mais aberto sobre essas mudanças de crença. Um desses 4, eu vou falar muito em meditação. Um deles é voltado à meditação. É o conceito de mindfulness, não sei se você já ouviu falar, né? Sim. Atenção. Mindset, mindfulness. E se você puder, eu gostaria que você assistisse todos, né? Eu vou mandar para você o convite, certamente, né? E aí você consegue entender um pouco mais. Como eu tenho um conhecimento teu e que você já mexeu com artes marciais e meditação faz parte da sua vida, ou deveria fazer, não sei se está fazendo. Sim, precisa fazer mais parte, né? Os pequenos estão ontem. Então, acho que não teria muito problema para você conseguir se adaptar a um processo de crescimento real, né? Acordar, né? Acordar. Eu não estou aqui para simplesmente ficar na mesma, né?
Eu não tenho que me contentar e ficar numa zona de conforto. Eu tenho que buscar mais. Mas não é por ganância, é porque você está aqui para isso. Quanto mais você puder ajudar os seus irmãos, os demais que estão aqui, é que vale a pena, entendeu? É uma vida que tem sentido. A gente vê muita gente se perdendo aí em vícios vários, né? E não sabem, vamos dizer assim, tirar o prazer da vida, né? Ok? Exatamente, tá certo. Obrigado, Mago. Tá bom. Mais alguém? Então, eu vou finalizar, eu estou encerrando aqui. Amanhã eu vou pegar este vídeo. Alô? Alô? Oi, Bruno? Isso, tudo bem, pai? Tudo bem? É só uma dúvida que eu fiquei, Sim. né, que a gente tinha comentado outro dia também, mas eu acho que é interessante levantar aqui. O QE e o QI, né, que você comentou de criança, primeiro a gente tem um trabalho de QE, né, até uns 7, 10 anos. Depois o QI, para se tivesse um desenvolvimento certo, chegaria no QS na vida adulta. Seria isso? Você poderia só comentar um pouco disso? Eu acho que é interessante, né, para Sim. desenvolvimento de crianças e tal. Quando você nasce, você praticamente tem uma memória, como se você fosse um computador, praticamente vazia. Virar com um sistemazinho operacional e tal, mas você vai começar a colocar coisas dentro deste programa. Estas coisas que você coloca neste programa vão para o subconsciente. No começo, ele vai aceitando tudo, ele não tem nada. Então, praticamente, as crenças, elas vão chegando e vão ficando na mente da pessoa. Por isso que a gente fala assim, né? Olha, não pega o seu filho, chame ele num canto e fale assim, olha, mas você é burro mesmo, né? Você é imprestável. Você começa a colocar isso na cabeça dele, ele vai aceitar. Ele vai aceitar, ele não tem como se defender. E depois para tirar isso de lá? É complicado. Então você tem que ter toda uma maneira, desde criança, de tratar os filhos, né? Para que você não colha mais tarde alguma coisa que você não gostaria de estar colhendo, né? Eu não estou dizendo aqui de amaciar a vida, não, é ensinar, é ter toda uma disciplina para que a criança se desenvolva corretamente. Mas isso que você colocou o QI realmente, ele vai começar a ter a possibilidade de pensar em torno de 6, 7 anos. É o que a gente tem em conta aí, pelo que eu leio, praticamente com relação à parte científica. E ele começa a pensar e começa a questionar. Por isso que a criança passa uma fase do porquê, né? Às vezes um pouco mais cedo, 4 anos já começa, né? Por que é assim? Por que é assado? Por que não sei o quê? E quase ninguém tem paciência de chegar para o filho e fazer essas explicações de uma maneira tranquila, porque todo dia ele perguntando um monte de coisa, né? Então, quando você está com ele. Mas vale a pena tomar um certo cuidado e mostrar para ele que tem que se ter disciplina, tem que se ter uma ordenação em tudo que se faz, para que mais tarde ele possa, lá com seus 12, 13, 14 anos, já estar num processo do tipo deste, de crescer constante e progressivamente. Se ele começar a pensar, muitas das coisas que o mundo vai colocar à frente dele, ele sequer vai aceitar, porque ele sabe que faz mal. Faz mal para ele, traz ele para um lado negativo. Eu falei de faixa de frequência, é um dos outros assuntos que eu vou tratar em agosto. Né? Ele vai viver em faixas de frequências baixas e não consegue se mover muito porque o subconsciente tem aquilo de maneira como o que tem que ser feito. E ele fica preso naquilo. Então tem que saber exatamente, eu achei interessante quando o Denis falou, que isso acontece porque nós não damos a devida atenção num certo momento. Ainda hoje conversava com a Patrícia, minha esposa, de que muita gente, quando começa a chegar perto da senilidade, começa a ficar mais velho, ele começa a ter medo de ser enjeitado pelos filhos. Por quê? Porque ele, quando era jovem, também não tinha uma ideia de que deveria auxiliar os mais velhos que conviviam com ele. Simplesmente ele os desprezava.
E agora, o que ele vai ter como colheita na vida dele? Há o mesmo tratamento por parte do filho dele para ele, porque é isso que ele mostrou para o filho. É isso que o filho tem como crença. Então, essa agitação da vida moderna, essas coisas, fazem com que as pessoas acabem dando uma priorização para um prazer que é temporário. Por exemplo, pessoas que se viciam em drogas ou bebidas alcoólicas, né? Elas temporariamente ficam exaltadas, acham interessante aquele processo, mas no outro dia já tem a ressaca e já tem um monte de pensamentos para baixo, né? Ela fica bem durante um pequeno momento. Então, para ter um prazer temporário, é melhor deixar isso de lado e passar a ter um sistema de vida diferenciado, com objetivo. Eu quero crescer. Não estou dizendo aqui que a pessoa não pode tomar uma boa taça de vinho, de comer alguma coisa diferente, né? Mas se você tiver uma coordenação total, eu digo para vocês, tenho lido muito a respeito e creio demais nisso, doente você não fica. Para encerrar aqui o assunto, Bruno, então é assim, de fato, até os 4 a 6 anos de idade não pensa praticamente nada, começa a questionar, você tem que dar apoio a essa criança, passar ela a ver as partes positivas da vida, para que ela comece a ter crenças positivas e começar já pelo seu livre arbítrio, ter desejos de coisas, digamos assim, positivas na vida e não coisas negativas. O Denis falou alguma coisa um pouco antes também sobre o que é certo, o que é errado. Não existe certo e errado, Denis. Existe a escolha errada ou a escolha certa. Os dois estão aí à tua disposição, né? Tudo tem polaridade. Então, se você tem, por exemplo, de um lado, fé de que uma coisa vai acontecer, você ignorou o medo. Mas, por outro lado, se você não tem fé ou tem dúvida, você está dando parte ao medo para que ele entre na sua vida. Fé e medo são coisas contrárias, né? Assim como frio e calor, né? Você sabe que você não pode ficar no extremo do calor, nem no extremo do frio. Então você tem que escolher aonde você vai ficar. E tudo na vida é ambíguo. E uma das coisas que causa, inclusive, o estresse é exatamente isso. A pessoa está vivendo num momento de ambiguidade. Agora eu quero ir para o frio, agora eu quero ir para o calor, Você tem que saber onde é o melhor lugar para você viver, para você se conservar, buscando uma longevidade e abundância na sua vida. É bem assim. E fechando aí a resposta do Bruno, então, se você deu essa base correta, uma criança assim vai bem mais cedo começar a, digamos, fazer escolhas melhores, a pensar, não simplesmente aceitar o que está vendo. É por aí, né? Se você olha a vida de Albert Einstein, ele novo sabia o que queria. E a sociedade inteira dizendo que ele não ia viver daquele jeito, porque ninguém fazia aquilo, física teórica, né? E aquilo não dava dinheiro, que não sei o quê, e tal, e tal, e tal. E a gente depois vê o que deu, porque ele foi super disciplinado no que ele queria na vida. O desejo dele ele foi buscar, como de fato encontrou, né? E é por aí. Deu para entender, Bruno? Deu sim, é o maior exemplo do mundo, né? Um dos, porque foi inclusive expulso da escola como retardado, né? O Einstein. Mas tudo bem. Obrigado, respondeu bem, pai, a pergunta. Tá bom. Mais alguém? Mais alguma pergunta? Fiquem à vontade. Papai, Oi. eu tenho duas perguntas. Por exemplo, quando você falou sobre esse exemplo da ambiguidade, uma hora eu quero uma coisa, outra eu quero outra, pensando em personalidade, principalmente adolescentes, não sei se acontece isso muito com adulto, mas vamos supor, eu tenho uma personalidade do rock, aí depois eu tenho uma personalidade do hip, entre aspas isso. Eu tenho que escolher entre um equilíbrio entre essas duas ou eu posso me adaptar dependendo de onde eu estiver?
Não, na realidade, você tem que entender o seguinte: o que que é o rock, o que que é o hip, o que que é a valsa, o que que é não sei o quê, porque nós estamos falando de gostar de música e não gostar de música. Ter a música na vida ou não ter a música na vida, certo? Agora, Mas o que que faz eu, bem para você? Escutar música do tipo assim que dá depressão é o que mas mais toca nos rádios. Isso é ruim, isso não é bom, né? Então você tem que ter esse discernimento. Então, ouve uma música que tenha uma letra bonita, que leve para cima, né? Que dê um resultado bom. Estou falando de letra, né? Não de música em si. Porque a música em si, você tem que ver o que tem sinfonia, né? Está estudado. Esse negócio, tanto de rock como hip, para mim nem tem música, é só barulho. mas Ô, Babai, eu quero dizer, não da música, foi um exemplo meio assim, que eu não consegui explicar muito bem. Eu quis já dizer de personalidade. Então, eu vou num ambiente, aí lá eu vejo que eu tenho uma personalidade, que eu me sinto bem com aquela personalidade, e eu vou em outro e tem outra personalidade lá. Mesmo eu me sentindo bem, é melhor ter um equilíbrio ali ou eu posso ir me adaptando? Não, na verdade é o seguinte: você pode e deve sempre se adequar ao ambiente que você está frequentando. Ou nem vá. Se você não tem prazer em estar ali, não vá. Porque é fazer uma maldade para você mesmo, né? Então você não deve ir nesse caso. Agora, se existe dois locais que você frequenta e tem prazer de frequentar esses locais e se adapta a esses locais, é porque você ainda não definiu especificamente o que que vai te ajudar um local ou outro, mas você se sente bem ali. Então, nós estamos falando de ambientes, né? Nós estamos falando de uma escolha do tipo de ambiguidade, de ter dois pontos. Você está falando de duas coisas iguais. Eu me sinto bem lá e me sinto bem aqui. Provavelmente vai ter um terceiro que você não vai se sentir bem. Então, isso você nem frequenta. Mas lá dentro, você vai ter um comportamento que você vai ter que checar. Um comportamento do aspecto de isso me faz mal, isso não me faz mal, isso me dá prazer. Então você vai para o lado do que dá prazer. Algumas vezes, fisicamente, o prazer vem num equilíbrio de estar nem muito frio, nem muito quente, como eu disse, né? Nem muito calor. Né? Então é isso. Essa é uma pergunta. Se tinha outra? E a outra, quando você falou pro tio sobre que a criança começa a raciocinar a partir dos 6, 7 anos, por exemplo, se uma criança me faz uma pergunta, não simplesmente, por que que o copo quebrou? E é uma coisa que eu não vou conseguir emitir minha opinião naquilo, mas ela me faz uma pergunta que eu vou acabar emitindo a minha opinião. O problema vai É, ser a transmissão não está boa. todas as crenças que a A gente transmissão não está boa, Clarinha. passou para ela. Ou até quando eu for responder uma. Oi? A transmissão Voltou? voltou. Tira o seu vídeo, deixa só o seu nome, porque aí melhora, facilita mais a transmissão. Assim, Até onde você entendeu? a segunda pergunta eu não entendi. Tipo assim, quando uma criança me faz uma pergunta que, entre aspas, eu vou precisar emitir os meus valores, ela não simplesmente perguntou, por que que o copo quebrou? E eu falo porque o copo quebrou e explico um negócio assim, mas ela faz uma pergunta que eu vou ter que falar, fulano fez isso, porque nananã. O problema vai ser da criança no futuro, que vai ter que desconstruir todas as respostas que eu dei para ela com os meus valores, ou eu tenho que medir o que eu falo para a criança também. Mas você tem seus valores. O que você vai passar para a criança são os seus valores. Agora, se os seus valores forem errados, você vai passar valores errados. Agora, se os seus valores forem corretos, digamos assim, os mais aceitáveis pela sociedade, é o que você vai passar. É isso que diferencia uma pessoa da outra, né? Totalmente. Porque a pergunta que você colocou, mais uma vez, né? Quebrou um copo. Por que que quebrou o copo? Quebrou porque deixou cair no chão, derrubou, lá saiu o que aconteceu, mas Uhum. você pode dar
o quê? Uma explicação do fato que aconteceu ali perante ela, né? Que tem que segurar com mais cautela, que não pode deixar cair, escorregar da mão, não jogar da mesa, coisas desse tipo. Mas, realmente, o importante é o seguinte, extraindo a situação do copo, o que você falar para alguém que está te escutando e que crê no que você fala e crê nas suas crenças, ele vai armazenar como crença, principalmente Uhum. ainda não tem discernimento, não pensa, né? Simplesmente aceita. Aceita porque cada vez ele vai preenchendo mais a mente dele com coisas que vem aprendendo no dia a dia. Certo. Muito obrigada. Tá bom. Mais alguém? Então eu vou encerrar aqui, nós já estamos com 1h30, né? Então eu só vou dizer o seguinte, eu estou gravando, estou aqui colocando no YouTube amanhã à disposição, se vocês quiserem reverem ou pedir, mandar para alguém que queira ver, fiquem à vontade, tá bom? Então, muito obrigado pela participação de todos e eu vejo vocês em novos webinários aí que eu estou programando, mas eu vou anunciar pelo menos com 15 dias de antecedência aí. Então, muito obrigado do fundo do coração, eu agradeço a inteligência infinita e agradeço a vocês que estiveram comigo até agora.